Muito bem. Doutor Maurício, diante da divergência, tem a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores ministros, o presente caso, então, já demonstra que o recurso tem ampla possibilidade de conhecimento, são inúmeras as divergências colacionadas dessa egrégia SDI1, também de turmas desse TST, e a premissa fática incontroversa, constante nos presentes autos, é de que a empresa tinha um número de portadores deficientes e reabilitados superior à cota exigida pela lei e demitiu um empregado portador de deficiência. Tanto a sentença em primeiro grau e o TRT julgaram improcedente a reclamação, com base na interpretação da própria lei. O caput do artigo 93 da Lei 8.213 de 1991 é expressa em obrigar a empresa a manter um percentual de portadores com deficiência e reabilitados, mas não fala, não diz que essa estabilidade é do empregado. A estabilidade é da categoria. E andou muito bem a lei. Porque a partir do momento que você se criasse uma estabilidade para todo portador de deficiência, você criaria uma discriminação às avessas. A empresa, por exemplo, não faria com que tivesse mais funcionários, não contrataria mais funcionários além da cota, porque estaria assumindo para ela ali uma obrigação e também reconhecendo uma estabilidade quando a própria lei assim não determina. Caso concreto nos presentes autos é que houve a demissão desse empregado, mas a empresa já tinha número de empregados superiores à cota. Não há lei que determine nesse sentido. Portanto, não há como se fazer essa interpretação elástica. A estabilidade não é da pessoa, não é do empregado nesse caso. A lei garantiu aqui inclusão de portadores de deficiência, ou seja, é uma estabilidade da categoria. O que não pode ter é a empresa ter um número inferior àquele fixado em lei. A empresa aqui, nesse caso, ela faz uma inclusão, promove uma inclusão, tem portadores superiores ao que a lei exige, faz ali uma campanha de inclusão e ainda vai ser penalizada nesse sentido? Uma obrigação que não existe em lei? Portanto, a lei, claro, deve proteger, sem dúvida nenhuma, como faz, de forma muito bem, há quase 30 anos, a lei de 1991, e promove a inclusão de portadores de deficiência, de empregados reabilitados. Agora, isso não pode criar para uma empresa uma estabilidade desses empregados, porque a estabilidade é da categoria. Seria até danoso e perverso reconhecer em sentido contrário. Por isso, senhor presidente, invocando precedentes dessa SDI1, ministra Maria Cristina Peduzzi, no processo 156.200, ministro Valmir Oliveira da Costa, também dessa SDI1, todos do segundo semestre de 2018, todos nesse sentido, que a ausência de contratação de substituto em condição semelhante à do empregado portador de deficiência ou reabilitado não induz a invalidade da dispensa, se mantido o percentual mínimo previsto no artigo 93 da Lei 8.213 de 91. Portanto, precedentes dessa egrégia SDI1, também do eminente ministro relator, Alberto Bresciani, de maio de 2017. Portanto, no presente caso, a manutenção do voto do eminente ministro relator é medida que se impõe até mesmo em respeito à jurisprudência já afirmada por essa egrégia corte, pelo conhecimento e provimento do recurso. Muito bem. Eminente ministro relator, algo mais, ministro relator? Senhor presidente, eu só reafirmo. Diante da Eu divergência. trago 1, 2, 3, 4, 5, 6 precedentes da SDI 1, a partir de maio de 2017, com o precedente de relatoria do ministro Renato de Lacerda Paiva, até um de minha relatoria de dezembro do ano passado, no mesmo sentido. Estou me curvando ao que presumo uniformizado. Está mantendo. Eminente ministro Márcio Rico. Presidente, posição da 8ª turma é no mesmo sentido do voto agora apresentado pelo eminente relator, por isso eu o acompanho pedindo bem a divergência.
Eminente ministro Oliveira da Costa. Presidente, o ministro Peduzzi, senhor ministro, o ministro Lélio tem razão. No início, a posição da primeira turma era no sentido de que Sua Excelência preconiza, mas depois, em função da modificação da jurisprudência da STI, nós firmamos, então, um posicionamento no sentido de que a lei estabelece uma cota para deficientes. A lei não estabelece uma cota para deficientes considerando o cargo ou função a ser ocupado. Basta que preencha a cota. Preenchida a cota, está atendida a finalidade da lei. Parece que é o caso aqui. A empresa não estaria, a meu juízo, obrigada a contratar um trabalhador na mesma função daquele que foi dispensado. Por isso que, pedindo venha a Sua Excelência ministro Lélio, que dificilmente discordo, eu acompanho o relator, senhor presidente. Eminente ministro Augusto César. Presidente, também inicio dizendo que as considerações do ministro Lélio me fazem estar na contingência de pôr à prova o meu juízo de equidade, mas a compreensão que tenho é que esse tema foi trazido para a SDI1 e o entendimento que prevaleceu foi aquele que vem de ser externado pelo ministro relator. Peço vênia ao ministro Lélio, que abriu a divergência, mas acompanho o relator também. Eminente ministro Freire Pimenta. Senhor presidente, senhores ministros, eu me encontro aqui num dilema pessoal, mas vamos enfrentá-lo. O acórdão que agora está em discussão, como alvo dos embargos, foi da minha lavra, da segunda turma, e eu adotei exatamente a mesma posição que acabou de ser externada pelo ministro Lélio Bentes Correia, na sua divergência. E no meu voto, que eu estava revendo aqui, esse voto é de 1918, mas antes da consolidação definitiva do entendimento aqui na é de 18. De 2018, obrigado. Obrigado. E ele foi no momento em que ainda não havia uma consolidação tão clara da jurisprudência, me parece. Houve várias reiterações, como já foram bem expostas pelo eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Mas o meu entendimento pessoal, original, realmente foi na linha de aplicar a jurisprudência que me parecia até então firmada pelas turmas, no sentido de que é necessária a contratação, em substituição ao primeiro empregado, de empregado em condições semelhantes. Fundamentalmente, eram esses os precedentes, cito o precedente do ministro Levenhagen, da quarta turma, noticiando, inclusive, que essa decisão havia sido confirmada pela subseção 1, em acórdão da ministra Peduzzi. Mas isso foi antes das decisões referidas pelo ministro Alberto Bresciani, em novas decisões da subseção 1, e o ministro Cláudio me informou agora que, inclusive, a primeira decisão no sentido oposto, no sentido agora adotado pelo ministro Alberto, de que é possível contratar empregados em outras funções, etc., sem esse maior rigor, essa simetria entre aquele que sai e aquele que entra, terá sido em sessão completa, aqui da subseção 1. Então, diante dessas circunstâncias, a informação que eu recebi foi essa. Foi em 17, Foi em 17 a primeira, a completa. Vossa Excelência não estava e não integrava a administração, então não foi o caso. O ministro Emanuel e o ministro Renato como corregedor, era o corregedor anterior. Então, pelo respeito aos precedentes, né, desta subseção, embora eu me veja muito tentado a reabrir a discussão, mas eu acho que a nossa lógica, como órgão uniformizador, nos leva a dar cumprimento às decisões desta subseção em sessão completa. Então, eu não chegarei sequer a ressalvar o entendimento, que é o que eu faço. Eu geralmente ressalvo o entendimento quando a jurisprudência desta subseção está firme, mas quando é a sessão completa eu não o faço. Então, eu apenas peço vênia de divergência para acompanhar o relator. Senhor presidente. Senhor ministro Lélio. Presidente. O ministro Zé Roberto e o ministro Cláudio trazem a informação a qual eu realmente não havia me atentado.
né, de que há um precedente da SDI em sessão completa, embora do ano de 2017, quando eu ainda não integrava essa subseção especializada. Não é? Então, eu peço, claro, é uma norma de bom senso, não é? Nós nos submetemos às decisões da SDI com quórum completo. Apenas peço, Vênia, presidente, como é a primeira vez que me manifesto sobre o tema, para consignar a minha ressalva de entendimento e acompanho o eminente relator. Agradecendo a informação dos ilustres pares. Presidente, Ministro Cláudio Brandão. posso esclarecer ao ministro Hélio Bentes? Posso esclarecer? Sim, tem a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. A sessão foi completa. O leading case em discussão foi da relatoria do ministro Renato Lacerda Paiva, que hoje está impedido nesse caso. Estavam presentes 14 membros, ministro Ives Gandra, Renato Lacerda Paiva, João Neto Dalazenha, Brito Pereira, Manuel Pereira, Aloysio Corrêa da Veiga, Guilherme Caputo Passos, Márcio Eurico, Valmir Vieira da Costa, Augusto César, Roberto Pimenta e Hugo Scheuermann. Vencidos e eu próprio, ministro Alexandre de Agra. Vencidos tão somente eu próprio, ministro Alexandre de Agra. Foi 12-2. Portanto, eu até ressalto, presidente, fiquei vencido, inclusive, esse é o tema do meu doutoramento e não convenci a SDI, evidentemente, mas nem ressalvo hoje porque o quórum foi com posição completa, 12-2, maioria expressiva, não há discussão quanto ao tema, presidente. Por isso mesmo, só esclareço o resultado da votação. E já foi inspirado na denúncia de Vossa Excelência que o ministro Lélio refluiu. Obrigado, presidente. E, senhor presidente, pela hora, só mais uma rápida observação. Hoje, circunstancialmente, estamos em sessão completa, todos presentes. E Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Vamos aproveitar, né, ministro Pimenta? Vamos aproveitar. Com certeza. Trazer os polêmicos. Né? Então, desapareceu a divergência. Então, indago se há alguma divergência ainda latente. Se não, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro relator Alberto Bresciani. A unanimidade conheceu-se do recurso de embargos por divergência e, no mérito, deu-lhe provimento para julgar improcedente a reclamação trabalhista. O ministro Lélio, a certidão consignará a ressalva de entendimento do nobre ministro Lélio, precisamente em razão de ser a primeira vez que debate este assunto. Apregou isso próprio.